Como é que se lança um microsize de sucesso em 2026? Bom, nessa análise de hoje a gente vai mergulhar num guia bem prático, sabe? Conectando aqueles pontos que realmente definem quem vai se dar bem na próxima onda da tecnologia. Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você curte análises diretas, sem enrolação sobre tecnologia e IA, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve aí no canal. Para a gente ter uma ideia do tamanho da oportunidade que está na mesa, vamos começar com um número: 300 bilhões de dólares. É isso que o mercado global de SaaS deve passar até 2026. É um crescimento, assim, absurdo. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? No mercado desse tamanho, como é que uma pessoa sozinha, um fundador solo, com grana contada, está conseguindo não só competir, mas ganhar dos gigantes da tecnologia? A resposta, adianto, não é jogando o mesmo jogo que eles. A resposta está numa mudança total de modelo de negócio. A gente está falando aqui da revolução do micro-SaaS. É uma abordagem que está literalmente virando o jogo do empreendedorismo em software de cabeça para baixo. Ok, mas o que é isso na prática? Pensa assim, micro-SaaS é um negócio de software super enxuto, sabe? Feito para resolver uma dor muito específica de um público muito específico. O lema aqui é custo baixo, time mínimo e automação no talo. É exatamente o contrário daquela loucura de crescer a qualquer custo. E olha só que interessante esse contraste. O SaaS tradicional, aquele que a gente conhece, quer abraçar o mundo, né? Mercados gigantes, precisa de rios de dinheiro de investimento, equipes enormes. O micro-SaaS, ele vira essa lógica de ponta cabeça. O sucesso dele vem justamente por ser pequeno, focado num nicho e absurdamente eficiente. A meta não é ser o próximo Google, mas sim ser a melhor solução para um grupo pequeno e bem definido. Beleza, mas por onde começar? O caminho para isso se apoia em 3 pilares. O primeiro, e olha, talvez o mais importante de todos, é validar a ideia. É ter certeza de que ela é a ideia certa antes de bastar 1 minuto sequer programando. E de onde vêm as melhores ideias? Geralmente de um lugar bem simples: resolver um problema seu. Sabe aquela tarefa repetitiva, chata, manual que te irrita no trabalho? Pois é, se isso é uma dor para você, a chance de ser uma dor para muita gente é enorme. É o famoso coçar a própria coceira. Só que ter ideia é só o começo. A validação é o que separa um projetinho de um negócio de verdade. E o processo é bem direto, saca só. Primeiro, acha um problema que é real e acontece sempre. Segundo, vá conversar com as pessoas que sofrem com esse problema. Terceiro, cria um teste mínimo, tipo uma página na internet, para ver se tem gente interessada. E o passo final, o mais crucial, confirme que alguém abriria a carteira para pagar por uma solução. E durante essa validação, tem umas perguntas que são tipo um teste de fogo para sua ideia. Primeiro, esse nicho realmente precisa de algo feito sob medida ou uma ferramenta genérica já quebra o galho? Isso te diz se existe um mercado de verdade. Segundo, esse mercado está mal servido, precisando de algo mais completo ou está saturado de coisa complexa e uma solução mais simples e direta levaria a melhor? Isso define como você vai se posicionar. As respostas aqui, cara, elas decidem se o projeto para em pé ou não. Ok, ideia validada? Bora para o segundo pilar, arquitetura técnica. E aqui o jogo mudou. Num mundo onde a IA domina, o como você constrói seu software virou uma vantagem competitiva brutal. E falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimov Academy. Lá você aprende a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, fazer análise de dados, automações, é muita coisa. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. E já começamos com um alerta bem sério. A era de só colocar uma roupagem bonita em cima da API do ChatGPT e chamar isso de produto acabou. Tá morrendo. Esses wrappers, que são basicamente um embrulho por uma tecnologia que não é sua, não são negócios que se sustentam. O risco de virar pó da noite para o dia é gigante. A virada de chave que precisa acontecer é de mentalidade. A gente tem que sair do que eu chamo de mentalidade de prompt, que é super frágil, quebra toda vez que o modelo de IA atualiza, e ir para o pensamento de sistemas. O que é isso? É enxergar a IA como só mais uma peça, uma dependência dentro de uma arquitetura muito maior, que você controla, observa e adapta. E na prática, esse pensamento de sistemas se resume a alguns princípios-chave. Primeiro, crie camadas de abstração para não ficar refém de um único modelo de IA. Segundo,
Seu sistema tem que ser observável. Você precisa saber em tempo real quanto está gastando, qual a latência, tudo. Terceiro, sua arquitetura precisa controlar custos, usando o modelo mais barato que resolve o problema. E por último, e isso é vital, tenha um plano para quando as coisas derem errado. E elas vão, seja uma alucinação da IA ou a API caindo. E essa arquitetura inteligente nos leva direto para o terceiro pilar, a grana, a economia da coisa. Porque, vamos ser sinceros, construir com IA muda completamente a estrutura de custos de um software. E fingir que isso não existe é basicamente pedir para quebrar. O ponto central é esse aqui, ó. No SaaS normal, o custo de trazer mais um cliente é quase zero. Agora, num SaaS com IA, cada clique, cada pergunta que o usuário faz tem um custo real na sua fatura da API. Isso cria uma situação bizarra onde, se o seu preço estiver errado, quanto mais sucesso você faz, mais dinheiro você perde. É por isso que a forma de cobrar está mudando. A assinatura fixa, pura e simples, já não funciona tão bem. O que está virando padrão são modelos baseados em uso ou, o meu preferido, em créditos. O modelo de créditos é genial porque dá previsibilidade tanto para quem paga quanto para quem recebe e alinha o preço com o custo de uma forma muito mais justa e inteligente. Mas tem uma notícia boa. Existe um potencial de otimização aqui que é gigantesco. Com as estratégias certas, dá para cortar os custos com as APIs de IA em 90%. Isso não é um ajustezinho, gente. Isso muda o jogo completamente. E não é mágica, são estratégias comprovadas. Coisa como usar o modelo certo para a tarefa certa, sem apelar para o mais caro só por apelar, guardar em cache as respostas mais comuns para não ter que perguntar a mesma coisa 1000 vezes, juntar várias requisições num pacote só e, óbvio, monitorar tudo o tempo todo para não ter surpresa no fim do mês. Ok, juntando todas essas peças, o que a gente tem? A gente tem o Manual do Fundador Moderno. É um novo jeito de pensar, de construir software para 2026 e para os anos que vêm pela frente. As mudanças de paradigma são muito claras. A gente está saindo de plataformas gigantescas para ir para microsoluções, saindo de um monte de funcionalidades genéricas para focar em problemas de nicho, trocando a engenharia de prompt pela arquitetura de sistemas de verdade. E, finalmente, abandonando o preço fixo para uma monetização que está ligada ao valor que você entrega. E no fim do dia, tudo isso se resume a uma palavra: controle. Essa citação na tela é a mais pura verdade. Se o coração do seu produto depende dos termos de serviço de uma outra empresa, você está sempre a um passo de ser destruído por uma mudança de regra que você nem controla. Ter soberania sobre a sua arquitetura é a sua única defesa de verdade. Então, a pergunta que fica, e que todo mundo que está construindo algo hoje deveria se fazer, é essa. A sua arquitetura te dá controle de verdade? Te dá flexibilidade? Ou ela te amarra, te prende a uma plataforma e deixa o futuro do seu negócio na mão dos outros? A resposta para essa pergunta é o que vai separar os vencedores dos perdedores. Valeu demais por acompanhar a análise de hoje. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like e se inscrever para não perder as próximas. A gente se vê. Até mais!